E essa intervenção, assim, quando a gente fala de ciência, a gente sempre tem o sujeito e o objeto de estudo. Todas as ciências têm objeto de estudo, certo? Todas as ciências têm. O que acontece com a medicina é que a medicina não tem um objeto de estudo, porque o ser humano não é objeto, o ser humano é um sujeito. Então, muitas vezes, a intervenção que a medicina faz no ser humano, ou em todas as áreas da saúde, ele tem que levar em conta que é um ser humano que tem seus valores, que tem sua cultura, que tem os seus direitos, e a gente não pode violentar nem a cultura, não podemos violentar nenhum direito do paciente, né? Então, muitas vezes, quando a gente trabalha na área da saúde, muitas vezes fazer o bem ao paciente é não fazer, é não intervir. O ideal é sempre intervir, mas muitas vezes fazer o bem é não intervir. Por exemplo, quando nós temos um paciente que é de uma religião, que não aceita a transfusão de sangue, o médico ele não pode violentar, né, o direito que tem esse paciente para a realização de transfusão de sangue, por mais que essa transfusão de sangue possa salvar a vida do paciente, porque é o seu direito, é a sua religião, é o seu valor. Então, muitas vezes, fazer o bem ao paciente é não intervir, é se abster de fazer. A mesma coisa acontece com questões polêmicas. Aborto, por exemplo. O aborto está certo ou está errado? Essa é uma pergunta que nem sempre a gente consegue responder de uma forma absoluta, mas se a gente... O grande problema é quem vai fazer o aborto. O médico não pode fazer o aborto, porque não é parte da função do médico realizar aborto. Você pega o juramento hipocrático e lá não está em nenhum lugar que o médico tem que eliminar uma vida. A mesma coisa com a eutanásia. A eutanásia está certo ou está errado? Quem vai realizar a eutanásia? Então, muitas vezes, são essas questões polêmicas que a gente precisa pensar, porque não existem respostas absolutas, não é sim ou não, e a gente precisa pensar, e por isso que a socioantropologia é importante. E existem várias culturas. Uma das questões importantes também que a gente aprende na socioantropologia é a seguinte: o mundo, assim, culturalmente falando, está dividido em três partes. Nós temos o Ocidente, nós somos ocidentais, mas tem uma cultura oriental que é totalmente diferente. São ideias diferentes, políticas diferentes, religião diferente, medicina diferente. E nós temos o pessoal do Oriente Médio, que também tem uma cultura diferente. A medicina que nós estudamos é a medicina ocidental, né? E essa medicina ocidental talvez não sirva para realizar uma medicina na cultura oriental. Então existem várias culturas no mundo, principalmente essas três culturas, né? São diferentes culturas, diferentes religiões. A religião é parte importante do ser humano, né? E a gente não pode negar isso. Até o médico ele não é totalmente neutro nesse sentido, né? O médico ele pode ser ateu, mas talvez tenha os seus valores. Então a gente tem que reconhecer que a religião é parte também integral do ser humano. E ele influencia também nessa questão de saúde e doença. Falando aqui da cultura dos indígenas, a cultura indígena tem uma forma diferente também de ser. Aqui no Paraguai é assim, são várias etnias. Cada etnia é um pouco fechada. O que a gente conhece da etnia do Paraguai são os Guarani, mas existem outros tipos, né, lá no norte do Paraguai, mas eles são bastante fechados. Mas eles também acessam o sistema de saúde do Paraguai, né? Então,
em algum momento vocês vão entrar em contato com eles também. Então, é assim, na América do Sur também temos vários tipos de cultura. A geografia de América é também propícia para o desenvolvimento de várias culturas. Basicamente, nós temos muitas culturas. Essa quantidade de povos originários são diferentes culturas. E imagina tentar entender cada uma dessas culturas. Se torna impossível. Mas ter uma noção, pelo menos, vai ser importante. Okay? Então, por isso estudamos nós na socioantropologia. Bueno, com relação ao conteúdo, o conteúdo já está na plataforma. Não quero me estender muito nisso, não, porque para não perder tempo, né? A avaliação também. O que eu quero é já começar com o primeiro conteúdo, porque o nosso conteúdo da matéria é extenso. O que seria o primeiro conteúdo são os tipos de conhecimento. Bom, a socioantropologia. A sociologia e a antropologia são consideradas ciência, certo? Agora, o que é ciência? A ciência é um tipo de conhecimento. Não é o único tipo de conhecimento que nós temos, mas é um tipo de conhecimento. Então, aqui, a nossa matéria pede explicar os tipos de conhecimento. Temos vários tipos de conhecimento. Há o conhecimento intuitivo, conhecimento empírico, religioso, científico, filosófico, etc. O conhecimento científico é um tipo de conhecimento, mas não é o único. Então, vamos explicar um pouco aqui o que é o conhecimento intuitivo. A intuição, a palavra intuição não devemos entender no sentido psicológico. Na psicologia, a intuição o que é? Quando a gente fala assim, eu tenho uma certa intuição, né? Tipo, a pessoa está adivinhando alguma coisa que vai acontecer ou que aconteceu, né? Mas não é isso. A palavra intuição significa a percepção imediata de uma verdade, de uma realidade, sem precisar de raciocínio. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, certo? Então não preciso raciocínio para chegar a essa conclusão. Eu sei que 2 mais 2 é 4. Isso é evidente. Então, acessar a uma realidade, a uma verdade que é evidente, podemos acessar por meio do ato intuitivo. Ok? Então, a intuição é o contrário de raciocínio. Raciocínio não. O raciocínio você utiliza, o raciocínio você pensa, você busca a forma de entender até que isso seja evidente para você. Tá? O intuitivo não. O intuitivo é de forma imediata. 2 mais 2 é 4. Certo? Então, isso é um tipo de conhecimento que é utilizado também na ciência. Empírico. O que é empírico? A palavra empírico vem de empíria, em grego, significa experiência. E o que é experiência? O que significa experiência? Experimentar. Experimentar significa usar os sentidos. Usar os sentidos. Usar os 5 sentidos. Eu preciso ver, eu preciso tocar, né? Eu preciso observar. E todo conhecimento que nós adquirimos pelos sentidos é um conhecimento empírico. Ok? Tocar um instrumento, tocar piano, tocar violão, por exemplo, é um conhecimento empírico. Porque eu preciso utilizar os sentidos. O pessoal que trabalha em laboratório, né, que faz análise, também utiliza os sentidos. O cirurgião que vai realizar uma cirurgia também utiliza os sentidos. Então, todo conhecimento onde se utiliza os sentidos é empírico. Daí vem a corrente empirista,
que nasceu lá na Inglaterra, porque eles diziam que o conhecimento adquirimos só pela experiência, não pela razão, pela experiência. ¿Se entiende o no? Tá. Bueno, hay un conocimiento religioso también. O que é o conhecimento religioso? O que acontece é que a gente assim liga a palavra com certas situações. A religião a gente liga muito com instituição. E a palavra religião não é instituição. Existem instituições religiosas, por exemplo, a Igreja Católica é uma instituição religiosa, mas é uma instituição. Mas a palavra religião significa, vem do latim religar. É uma experiência que nos liga de volta a um ser superior, a um ser divino. Na antropologia a gente fala assim, que todo ser humano tem uma religião nesse sentido, né? Que ele busca o absoluto de alguma forma. Não é que não no sentido assim de que ele vai buscar ser cristão ou ele vai buscar ser muçulmano, mas todo ser humano tem religião no sentido de que busca o absoluto, tá? Ele vai sempre buscar o absoluto. ¿Se entiende eso o no? ¿Ah? Entonces, el conocimiento que tenemos de eso es lo que nosotros llamamos religión. ¿Ah? Bom, a partir daí também vai assim, aparecer os mitos, porque como eu expliquei lá, a palavra antropos em grego significa ser que olha para cima. Então, assim, para o grego, o pensamento grego, o ser humano é o único ser que pode olhar para cima e ver o horizonte. O que significa horizonte? Horizonte é como se fosse uma linha imaginária, né? Onde o céu e a terra se unem. Então existe uma linha lá, né? Então essa linha aí é o que eles chamam de horizonte. Mas daí também nascem os mitos, porque eles diziam que o céu, que era o deus Urano, a terra era a deusa Gaia, e eles se casaram, se uniram, e a partir dessa união vai nascer os filhos, né? E um dos filhos dessa união vai ser Cronos, que é o deus do tempo, depois vai aparecer Temis, que é a deusa da justiça, etc. Então, a partir de uma interpretação assim, nascem os mitos. E os mitos também, de alguma forma, vão configurar o modo de ser das pessoas. Aparecem sociedades, aparece religião, aparece a política, etc. E temos também o conhecimento científico. O que é ciência? Bom, aqui a gente vai aprofundar mais em metodologia, no quarto semestre. Mas a ciência se caracteriza, é um tipo de pensamento, de conhecimento, mas se caracteriza pelo método. Método científico. Então, não é qualquer tipo de conhecimento. Acá é um conhecimento metodológico, esquematizado, ¿verdad? Que tem unos objetivos, etc. E o conhecimento filosófico se caracteriza por la profundidade do conhecimento. Tá, vamos explicar melhor isso aí. Tem pessoas que têm um conhecimento amplo, né? Conhecem assim, um pouco de cada coisa. Não sei se vocês conhecem alguém assim. Tem um conhecimento amplo, conhece um pouco de política, de economia, de música, né? Conhece de gastronomia, conhece um pouco de cada coisa. Agora, o conhecimento filosófico não é só conhecer assim, de uma forma superficial. O conhecimento filosófico se caracteriza por ser profundo. Então aqui, vou colocar a palavra profundo. A profundidade é o que importa para o conhecimento filosófico. É você conhecer de uma forma profunda, conhecer bem algo, não é conhecer de uma forma superficial. Ok? Então, esses são os tipos de conhecimento, onde o
conhecimento científico é um só tipo de conhecimento, não é o único. Então a gente não pode sobrevalorizar demais o que a gente chama de conhecimento científico. Quando a gente fala assim, está cientificamente comprovado, a gente sempre tem que entender isso de uma forma bastante crítica. Eu não sei se vocês leem artigos científicos. É importante que vocês leiam artigos científicos, porque isso vai permitir saber de onde esse autor tirou essa ideia, essa afirmação, né, para poder criticar. O que a gente não pode fazer no método aqui, no conhecimento científico, é você aceitar como verdade quando aparece, por exemplo, um paper científico, uma afirmação sobre algo, e dizer que isso é a verdade. Então, por exemplo, a vacina X é 100% efetivo para tal doença. A gente não pode fazer essa afirmação, falando do ponto de vista científico. Porque a ciência, justamente o que busca é ser crítico para poder chegar à verdade. Pode falar que o tipo desses conhecimentos um sobrepõe ao outro? Um pode sobrepor ao outro dependendo da pessoa, pode depender também da cultura, né? Por exemplo, nós temos cultura. Se a gente for olhar, por exemplo, e eu sempre trago a minha área, que é relações internacionais, né? Inglaterra. Inglaterra é um país onde nasce o empirismo. O empirismo nasce na Inglaterra. Mas por quê? Inglaterra é uma ilha fechada, então isso permitiu com que eles possam desenvolver melhor a noção de liberdade, etc. Então eles sempre quiseram ser mais práticos que os outros. Um país, por exemplo, como a Alemanha não tem nada de empírico, a Alemanha é totalmente racional. Você fala com o alemão é totalmente racional, para ele é a razão. Mas a história da Alemanha, brigando aí com outros países, como a França, a Espanha, a Holanda, etc., eles tiveram que desenvolver pensamento para poder sobreviver. Então, a sobreposição de um tipo de conhecimento depende muito da cultura, e a cultura depende da localização geográfica, se você está no meio de um continente, se você está perto do mar, se você está no norte, onde faz frio, ou se você está no sul, num país tropical, ou se você está no continente africano, asiático. Isso vai depender muito. Um país como a Índia, por exemplo, é totalmente religioso nesse sentido. Entendem? Então, dentro de um país, a gente pode encontrar pessoas que desenvolvem mais, conhecimento empírico que o conhecimento científico, ou o conhecimento filosófico que o conhecimento religioso. Então, você depende muito disso. Perguntas? Dúvidas? Nada. Bueno, ¿qué es ciencia entonces? Porque acá vamos a hablar de ciência. Aqui, vamos focar aqui no conhecimento científico. O que é ciência? Estudo do conhecimento. A medicina é uma ciência ou não é uma ciência? Ciência. Por quê? Estudo do corpo baseado em métodos científicos. Aí tem gente que fala que a medicina não é uma ciência, é uma prática. Outros dizem que é uma ciência, mas aí a gente tem que entender o que é ciência também, para poder afirmar que a medicina é ciência. Bom, primeiro temos que entender o que é ciência. Bom, ciência é um conjunto de conhecimentos. Isso em primeiro lugar, é um conjunto de conhecimentos. Agora, esse conjunto de conhecimentos é obtido
es obtenido mediante la observación y el razonamiento. Aquí falta la palabra experimentación. Pero básicamente la observación y el razonamiento. A partir de la observación y del razonamiento se pueden deducir principios y leyes generales. A gente quer chegar sempre nos princípios e uma lei geral. O que seria uma lei geral? A lei da gravitação. A lei da gravidade isso é universal, isso é aqui, isso é no cosmos. A mesma lei que nos rege aqui é a mesma lei que rege, por exemplo, que a Terra está girando em volta do Sol. E o Sol está girando em volta lá do buraco negro do nosso sistema solar. Então, isso é uma lei geral. Para chegar a essa lei geral, primeiro a gente parte da observação, podemos fazer uma experimentação, mas principalmente aqui o raciocínio. Sem raciocínio é impossível fazer ciência. Ok? Pero vamos entender mejor acá. Los tipos de observación. La primera palabra que aparece ahí es observación. O que é observação? O que é observar? Observar é como se fosse uma... Vamos imaginar assim, que a gente fosse uma câmera fotográfica. Você para lá no meio da rua não, assim, qualquer lugar. Você começa a observar pessoas, comportamento, atitude, né? Você começa a observar o comportamento social. Isso é observação. Essa observação pode ser de vários modos. Pode ser direta ou indireta. A observação pode ser participante e não participante, estruturada, não estruturada, de campo laboratório, individual ou equipe. Vamos explicar aqui primeiro direta ou indireta. O que é uma observação direta? Eu quero estudar um fenômeno de uma aldeia. Naquela aldeia existe uma doença e eu quero estudar essa doença naquela aldeia. Então eu vou até o local, até a aldeia. Isso é uma observação direta. Eu vou até um lugar onde acontece o fato ou fenômeno. Observação direta. Observação indireta, eu posso fazer uma entrevista a um médico que estudou uma doença, né? E ele descobriu a cura dessa doença, ou ele publicou um artigo científico sobre essa doença. Eu quero entender essa doença. Essa doença que se desenvolveu, sei lá, na África. Mas como eu não posso ir até lá, então eu vou fazer uma observação direta. Eu vou fazer uma entrevista a esse médico. Isso se considera uma observação indireta. Tá? Bom, a indireta também hoje em dia, utilizando os meios de comunicação, as redes sociais, também podemos considerar indireta. Então aí é fácil. Participante e não participante. Participante e não participante são formas de observação direta, sempre. Mas qual é a diferença? Bom, eu quero conhecer a profundidade daquela aldeia. Participante, eu vou morar com eles. Eu vou até o local, vou morar com eles, vou comer o que eles comem, vou viver como eles vivem, vou caçar com eles, vou pescar com o pessoal, né? Vou participar dos rituais, eu vou tentar ser um deles. Isso é participante. Não participante é sempre direta. Eu vou até o local, mas eu não moro com eles. Eu vou de manhã e volto à tarde, volto à noite, por exemplo. Porque eu vou observar só algum fenômeno que eu quero estudar. Então, a observação não participante pode indicar que eu quero fazer um estudo não tão profundo, superficial ou específico. E a participante é um estudo mais profundo.
Entende? Estruturada. O que é estruturar uma observação? Por exemplo, eu quero fazer uma entrevista ao líder da aldeia. Então eu preparo as perguntas, ou eu quero fazer uma enquete. Então eu preparo assim, o que eu vou perguntar? Isso é estruturado. Quando eu já levo algo específico. Estruturado é sempre específico. Eu levo o papel e é só o que está naquele papel que eu vou perguntar. Tá? E o não estruturada não significa que seja de qualquer forma. Não estruturada é eu posso conversar com qualquer um daquela comunidade, daquela etnia, daquela aldeia, para levantar informações. Então aqui é mais fechada, aqui é mais aberta. A não estruturada eu posso incorporar mais coisas. Eu posso até, inclusive, levar, perguntas para fazer, mas eu posso incorporar lá no meio algum outro elemento. Né? Isso é não estruturado. De campo é ir até o local, né? De campo. Laboratório, uma biblioteca pode ser laboratório. Não necessariamente laboratório, assim, laboratório. Uma biblioteca. Individual e equipe. Essas são as formas de observação. Toda investigação sempre empieza com a observação. Então, essas são as formas de observação indireta. Indireta, participante, não participante. Perguntas hasta acá? Não? Tudo bem? Estão com sono? Nosso horário é até às 16. Acho que dá para fazer um pequeno intervalo, 5 minutos. Continuamos.